Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Bom, nesse fim de semana, Germancano se tornou o maior artilheiro estrangeiro do Vasco nesse século, chegando ao número de 29 gols em 58 partidas desde que chegou a São Januário no início do ano passado. O atacante bateu a marca que até então era do sérvio Petkovic, que atuou pelo clube entre 2002 e 2004, marcando 28 vezes. Muita gente debateu esse assunto, muita gente falou sobre essa marca, inclusive o próprio Vasco fez algumas homenagens, algumas ações, inclusive de marketing com o jogador, para celebrar esse feito do argentino. Mas ficou uma dúvida no ar: até onde pode chegar Germancano? Até onde o centroavante pode marcar o seu nome na história do Vasco? E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho no vídeo de hoje. Mas antes de eu começar, já faço aquele convite para você que ainda não se inscreveu no canal, não conhece meu trabalho, está passando aqui pela primeira vez, para você se inscrever, para você deixar o like também, caso você goste desse vídeo, depois de assistir, e deixe seu comentário também. Quantos gols você acha que Germancano vai marcar? Bom, a gente precisa começar dizendo aqui que marcar 29 gols em 58 jogos não é uma marca significativa só nesse recorte de estrangeiros. Cano hoje tem uma média de gols superior, por exemplo, às passagens de Bebeto e Valdir, dois grandes ídolos da história do Vasco. Valdir tricampeão carioca, Bebeto campeão brasileiro em 89, dois jogadores que marcaram seu nome na história do clube e que tiveram média inferior à atual do Cano. Inclusive Sorato também, autor do gol do título brasileiro de 89, também teve uma média inferior à do Cano. E a gente está falando de um jogador que atua numa equipe que ofensivamente na temporada passada teve a sua pior média de gols da história. Ou seja, mesmo com um time muito pobre ofensivamente, Germancano conseguiu ter uma média muito alta. Tanto que a média em 2021 com Marcelo Cabo já vem subindo. São 5 gols em 7 partidas, só que um desses jogos, ele na verdade entrou no finalzinho ali da partida contra a Caldense, primeiro jogo do Vasco na Copa do Brasil. Ele ainda não estava no ritmo de jogo, não foi titular e entrou mais numa necessidade. Então a média, na verdade, do Cano em 2021, com um time um pouquinho mais competitivo, e o Vasco tem um time mais competitivo nesse momento em relação ao ano passado, ele já tem uma média superior e a tendência, jogando uma Série B, ao contrário do que jogou uma Série A em 2020, é isso aumentar. Então a gente está falando de um jogador que hoje já tem uma média muito superior à de grandes jogadores que passaram pelo clube e que pode ficar ainda melhor. E essa é uma das marcas que o Cano pode bater ainda nessa temporada. Desde 2001, que nenhum jogador do Vasco, seja atacante ou meia, ou seja, independente de posição, consegue superar a casa dos 30 gols. Nenhum jogador, desde o Romário em 2001, quando ele marcou 42 gols em 41 jogos, uma média superior a um gol por jogo, esse é o tamanho do baixinho na história do clube, na história do futebol, que um atacante vascaíno não consegue ultrapassar essa casa dos 30 gols. O próprio Romário e o Alex Dias em 2005 marcaram 30 gols e o Leandro Amaral em 2007 também marcou 30 gols, mas ninguém superou essa casa. E essa é uma marca que eu acredito que o Cano pode superar em 2021 disputando a Série B. Já vem tendo uma ótima média de gols no Carioca, o Vasco vem crescendo, vem aumentando a sua média de gols, com o Marcelo Cabo a média superior a 2 gols por jogo. No ano passado foi inferior a 1 gol por jogo, então a gente tem mais do que o dobro de eficiência nesse time em relação a essa fase ofensiva, peca muito na parte defensiva, já fiz vídeo aqui falando sobre isso, inclusive, mas ofensivamente é um time que tem rendido mais contra adversários mais frágeis do que no ano passado, quando marcou 24 gols. Eu acredito que o Cano pode sim superar essa marca de 30 ainda nessa temporada, o que faria dele o primeiro jogador desde Romário em 2001 a atingir esse feito. E caso ele consiga fazer isso, ele pode bater um outro recorde, que é do estrangeiro com mais gols em apenas uma temporada com a camisa do Vasco. Essa marca atualmente pertence ao Vila Doniga, que é o maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco e que marcou 34 gols só no ano de 1940. Ou seja, faltam 29 gols nessa temporada para o Cano atingir essa marca, pelo menos para igualar o Vila Doniga. Ele ainda tem 4 jogos aí de Taça Rio, tem Copa do Brasil, que o Vasco tem tudo para avançar, inclusive tem uma obrigação de avançar em cima do Boa Vista, então teria ele pelo menos mais 4 jogos de Copa do Brasil, no mínimo, e mais 38
rodadas de Série B para o Cano atingir isso. Se ele mantiver a média atual de gols que ele tem tido, de quase um gol por jogo, é muito possível, aliás, é provável que aconteça isso. E por falar em Vila Doniga, uruguaio que atuou pelo clube na década de 30, década de 40, que é o maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco com 83 gols, e eu acredito também que o Cano é capaz de superar ele. Se a gente olhar só essa média de gols que o Cano tem tido, que eu falei que pode subir, principalmente jogando a Série B nessa temporada, o Cano precisa de mais 54 gols para pelo menos empatar com ele. Na média atual, seria mais 108 jogos. O Vasco tem aí mais de 40 jogos até o fim da temporada, talvez chegue próximo de mais 50 jogos até o fim da temporada, e já deixou bem claro ali o Pássaro e até o próprio Cano que o Vasco voltando para a Série A, e é o grande objetivo do clube, obviamente, na temporada, muito possivelmente a gente vai ver o Cano renovando esse contrato por mais 1 ou 2 anos. E aí eu acho muito viável do Cano ir alcançar essa marca do Vila Doniga, até com uma certa tranquilidade. Porque se o Cano fechar essa temporada com 30 gols, assim como já fechou com 24 na temporada passada, é bem possível que ele comece 2022 com quase 60 gols já com a camisa cruz-maltina. Isso precisaria só de mais um ano, mantendo essa média, que não é só da época do Vasco. Na Colômbia a média já era daí para cima, mais de 30 gols por temporada. A gente vai ver ele superando essa marca do Vila Doniga, talvez até o fim de 2022. O que colocaria Germancano também muito próximo do topo de outro ranking, o dos maiores artilheiros do Vasco nesse século. Cano atualmente é apenas o 16º nesse ranking, mas a tendência é que o argentino suba muito rápido porque está todo mundo muito perto. A exceção realmente é Romário, mais uma vez o baixinho. Camisa 11 aparece em primeiro com 131 gols marcados pelo clube só nesse século, sem contar os gols marcados, por exemplo, em 2000, 99 e lá na década de 80, quando ele surgiu pelo clube. Só que o segundo colocado nesse ranking é o Elton, com 52 gols marcados. Então a gente está falando aí do Cano precisar de só mais 23 gols para ficar abaixo apenas de Romário nesse ranking. Um número que, mais uma vez, se mantida a média, Cano bate até o fim desse ano. A grande questão, então, entre Cano e seus recordes pelo Vasco, ou seus possíveis recordes pelo Vasco, é tempo. Se tiver tempo, Cano tem tudo para se tornar o maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, assim como já é o maior desse século, um dos maiores artilheiros do Vasco nesse século, ficando atrás apenas do Romário, ou talvez até superando o baixinho, dependendo do tempo em que o Cano realmente ficar em São Januário, o maior artilheiro vascaíno em apenas uma temporada dos últimos 20 anos e o maior artilheiro estrangeiro em apenas uma temporada de toda a história. Recordes a serem batidos por Cano no Vasco não faltam, e nem talento. Vamos ver o que vai dizer o tempo. Valeu, galera, saudações e até a próxima.